Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá! Este Fora da Política Não Há Salvação vai lidar com a questão das manifestações bolsonaristas que se iniciaram nas ruas e à frente dos quartéis e também nas estradas logo depois do segundo turno da eleição e não pararam até hoje. A gente está gravando esse episódio no dia 15 de novembro, comemoração da proclamação da República, e vemos que vários desses grupos bolsonaristas têm parado em frente aí a quartéis do Exército, a instalações militares no modo geral, além de outros lugares no espaço público, protestando contra o resultado da eleição, pedindo o que eles chamam de intervenção federal, que na realidade a gente poderia entender como intervenção militar, mas esses manifestantes dizem que não é bem intervenção militar, porque intervenção militar implicaria uma junta militar no governo, e o que eles querem não é isso, é só que o Bolsonaro fique no governo até a realização de novas eleições, que segundo eles seriam eleições limpas. Mas o fato é que no meio de tudo isso, além de uma grande coleção de episódios pitorescos, como daquele cidadão que percorreu muitos quilômetros preso à frente de um caminhão, como gente cantando hino em volta de um pneu de caminhão, coisas do gênero, há também cenas não tão grotescas, ou talvez muito mais grotescas do que essa, mas talvez menos engraçadas do que essas aí, às quais eu acabei de me referir, que são, por exemplo, aquelas que nós vimos na cidade catarinense de São Miguel do Oeste, em que uma imensa multidão canta o hino nacional fazendo o gesto fascista ou nazifascista de cumprimento, né, com o braço direito erguido aí naquela posição a 45 graus, muito característica aí desse tipo de cumprimento. E nós temos visto outros exemplos de manifestações cheias de simbologia, muitas delas repletas dessa simbologia de natureza nazifascista, inclusive manifestações, cartazes que têm aparecido também utilizando muito dessa estética, ou às vezes até mesmo uma arte que foi reaproveitada de material usado durante o período do nazifascismo, tanto na Alemanha como na Itália, para poder reproduzir algum tipo de propaganda que esses grupos têm feito. Enfim, é uma situação muito assustadora, até eu diria, muito preocupante, talvez muito sintomática do que foram esses anos de bolsonarismo e o quanto esse tipo de movimento cresceu no Brasil nesse período. A gente não está vendo isso só agora, viu ao longo do governo, teve talvez como um dos seus momentos de maior visibilidade aquela famosa live, ou pelo menos aquela manifestação do então secretário da Cultura, Roberto Alvim, emulando Goebbels em todos os aspectos do discurso ao cenário. Enfim, a gente tem tido aí realmente uma situação muito propícia à emergência ou à reemergência desse tipo de coisa. Para entender esse tipo de assunto, para entender o que está acontecendo, eu convidei dois colegas que já estiveram aqui os dois antes, embora separadamente, agora eu chamei os dois para virem juntos. Um é o Michel German. Michel German, ele é professor no Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, além disso, deixa eu falar aqui a coisa certinha, o Michel, ele é do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos, também da UFRJ, e é um dos membros do Observatório da Extrema-Direita. E o outro que também compõe o Observatório da Extrema-Direita é o Fábio Gentili. O Fábio, ele é professor de Ciência Política no Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará. E, além disso, o Fábio ele também tem um canal no YouTube que eu sugiro que as pessoas assistem, que é o Pílole de Teoria Política, ou seja, Pílulas de Teoria Política, se a gente traduzir do italiano para o português. Eu quero agradecer aqui a presença dos dois, a nova presença dos dois, ainda por cima a gente gravando no meio de um feriado, a disponibilidade deles para essa conversa. E vou começar conversando com o Fábio, perguntando para o Fábio como é que ele viu aquele episódio ali de São Miguel do Oeste, Fábio, muita gente depois falou que nada mais era aquilo do que um gesto para tentar emanar boas energias, quase como um levantamento de mãos, assim, sei lá, algum transe energético, alguma coisa do tipo, mas não parece fazer muito sentido essa explicação. Como é que você vê isso, sobretudo dentro desse contexto? Por favor, Fábio. É sempre um prazer voltar aqui para conversar com vocês, e hoje também é um prazer conversar com o colega Michel, que é um especialista dessas temáticas aqui. Justamente eu queria
retomar uma categoria que ele elaborou para tentar te dar um pouco fazer uma análise geral sobre o que você acabou de falar. Porque, como justamente o Michel falou em várias circunstâncias, nós estamos diante um doutrinação, uma doutrinação, um letramento nazifascista, que inicia já há alguns anos, antes até do Bolsonaro subir no poder, se tornar presidente, já há alguns anos que isso está acontecendo. Então, este episódio, a meu ver, se explica dentro desse panorama aqui de um processo de nazificação da sociedade brasileira. Fascistização e nazificação da sociedade brasileira. Então, isso explica também essas simbologias, essas reuniões, retomando simbologias e também com a exigência de criar de elaborar, retomar símbolos, mitos da cultura nazifascista. Me parece que essa é, vamos assim, o quadro geral no qual colocar cada episódio. Depois, eu diria também, já falei em outra circunstância, que isso acontece no sul do Brasil. Então, os episódios estão acontecendo no sul do Brasil. Sem dúvida, tem também uma explicação, um vínculo com a forte matriz, a herança nazista no sul do Brasil, que vem da colonização do sul do Brasil, pelos alemãos e pelos italianos também. E também, eu diria, outro elemento que também me parece interessante destacar é a questão que aqui nós estamos diante um fenômeno de direita extrema e radical ao mesmo tempo. Porque nós estamos observando como a direita, ela uma vez que vai no poder, ela, no caso do Bolsonaro, tem que ter um perfil que, por um lado, é aquele de um líder de um movimento de extrema-direita, então também um movimento que questiona o sistema, vai no poder, mas se apresentando como antissistema. Mas, por outro lado, você tem também o Bolsonaro estatista. Agora, o Bolsonaro estatista perdeu as eleições, e isso soltou totalmente o movimento bolsonarista, que saiu nas praças, saiu nas manifestações, organizou manifestações, e não tem mais freios, não tem mais limites a isso. Me parece que isso também é um reflexo daquele letramento nazifascista que o Michel falou em várias circunstâncias. Não precisa do líder falar alguma coisa. Ele pode até falar, mas também não falar faz parte da estratégia, ou até falar, dar um recado muito específico, que o movimento ele vai para as praças e vai reproduzindo aquelas simbologias que a gente está observando. Me parece que também, nesta perspectiva aqui, você tem alguns mecanismos de funcionamento que retomam a sociedade fascista e a sociedade nazista entre as duas guerras mundiais. No fundo, uma coisa que eu sempre costumo dizer, que o fascismo ele é muito sedutor, porque sempre se apresenta como uma tentativa, um projeto de organização da sociedade de massa.
Então, quando a democracia entra em crise, está em crise, o fascismo está sempre lá para seduzir as massas. E parece que esses são alguns dos elementos que podem tentar de dar uma explicação do que nós estamos observando no Brasil e também na Itália. Teremos a oportunidade de falar também sobre a Itália. Fábio, só uma dúvida, né? Quando você fala dessa questão do silêncio, né, ou quando não fala, você está pensando nesse momento, esses 15 dias do Bolsonaro recluso? É disso que você estava falando? Sim, porque o silêncio pode ser também, pode sinalizar para o movimento bolsonarista a recusa, o Bolsonaro que não aceita o resultado das eleições, que manifesta com silêncio a sua indignação. E outra coisa também, o movimento ele é tão indoctrinado que ele age sozinho. Não precisa nem das declarações do líder. Como aconteceu na sociedade alemã, quando você havia Hitler falando alguma coisa, e depois o mecanismo ele funcionava de forma autônoma. Então, o antissemitismo se espalhava de forma autônoma, não precisava nem mais de nenhuma declaração do Führer para que o movimento atuasse de acordo com aquelas linhas ideológicas que o Führer passava para eles. Me parece que existem algumas aproximações com aquela experiência. Muito bem. Michel, por favor. Bom, é um prazer estar aqui, Cláudio, de novo, agora com o querido amigo Fábio. Concordo muito com tudo que o Fábio falou. Eu acho que essa dimensão do silêncio, sabe que o Fest, ele diz que nada mais importante para as massas do que o silêncio do líder fascista. Eu acho que essa referência é importante, ou seja, a dimensão do discurso, a dimensão da orientação do que fazer é uma dimensão estabelecida para aqueles que não estão comprometidos. Para os que estão comprometidos, é isso que Joaquim Fest tenta dizer, o silêncio é mais importante do que a fala, né? A ideia de que o líder está se comunicando com a massa de seguidores a partir da sua energia e não da sua dimensão verbal, né? Eu acho que esse silêncio do Bolsonaro nos últimos 15 dias é talvez a prova mais cabal de que a gente está lidando com uma liderança fascista e nazista, quando perde, quando se enfraquece, quando, né, ele tá dialogando a partir de outras referências, que podem ser o silêncio, como o Fábio falou, ou pode ser demonstrações, como também o Fábio disse, demonstrações pontuais, demonstrações a partir de códigos, informações que são lidas pela massa, e aí, ao contrário do que a grande mídia imagina, a gente não está falando de códigos diretos, a gente está falando de capacitados de decodificar aquilo que supostamente o líder falou, né? E aí essa decodificação acontece nas massas, não acontece a partir de uma ligação direta do líder com aqueles que recebem. A dimensão de produtor e receptor se dá a partir da recepção, não a partir das massas, que acabam produzindo aquilo que supostamente o líder quis dizer. É muito impressionante o que a gente está vendo. E não são só os apitos de cachorro, né? De que você tá falando. É outra coisa. Uhum. Os apitos de cachorro também não são apitos de cachorro. Eu acho que a gente aqui tem uma simplificação de um fenômeno que é um fenômeno que remonta aos anos 30 na Alemanha e na Itália, não é? Veja bem, o que são os apitos de cachorro? Os apitos de cachorro são capacidade que a liderança tem de se comunicar com os seus liderados, aquilo que o Fábio chamou de endoutrinados. Mas não é só isso. Isso não me interessa mais. O que me interessa mais é que a capacidade daqueles que não são endoutrinados de começarem a fazer parte das zonas de influência dessas lideranças, não é? Ou seja, alguma coisa dita e que não é exatamente entendida pelas massas, essas massas não me interessam. O que me interessa é a capacidade que as lideranças fascistas têm de conectar com novos públicos, novas lideranças, né? Você falou sobre a diferença entre intervenção militar e intervenção federal. Veja bem, aqui por trás disso tem um discurso muito bem formulado, né? Que é o discurso do seguinte, quer dizer,
A gente não está falando de uma intervenção militar que já houve, a gente está falando de outra coisa que ainda não houve, né? A gente está falando de alguma produção vinculada à dimensão da liderança manifesta, ou seja, não há possibilidade alguma do Bolsonaro perder essas eleições. Não há a possibilidade alguma disso ter acontecido. Então, o que a gente está propondo é uma equação nova, que é de intervenção do Bolsonaro. Não é intervenção. E aí o Bolsonaro se transforma no Estado, se transforma no federal, né? Eu acho que essa é uma dimensão. E é por isso que eu acho muito importante a gente entender que a gente está falando de uma gramática bolsonarista, de uma gramática nazista, de uma nova forma de se comunicar que às vezes utilizam palavras e categorias que a gente conhece, mas com significados completamente diferentes. Ou seja, os significantes continuam os mesmos, e a gente escuta, mas os significados mudam, e a gente não entende o que está se dizendo, né? Isso acontece desde 2016, Cláudio. Acho que isso é muito importante. Tem uma nova gramática fascista que é consumida por essa massa de pessoas que começa a investir e apostar no líder fascista, que às vezes a gente entende as palavras, mas não entende a categoria. Quem fala sobre isso é o Kempler, né? Quando ele fala sobre a gramática nazista. É uma gramática que tem pouca metáfora. É uma gramática que tem pouco humor. É uma gramática que tem muito romantismo e muita dimensão direta. Ou seja, o que eu digo é entendido de maneira absolutamente objetiva por aquele que eu quero que escute, e de maneira grosseira, nua, crua. A palavra já não é mais uma relação de produção de criatividade. A palavra é, em si, uma relação de comando. Aquele que manda e aquele que obedece, né? E é por isso que, às vezes, eu vou dar um exemplo de uma palavra usada e reutilizada pelo bolsonarismo, que as pessoas que estavam fora do ciclo, né, do círculo de influência direta do fascismo e do nazismo no Brasil, entenderam pouco ou demoraram a entender, mesmo colegas nossos que estudam extrema-direita. A palavra simples é narrativa. Narrativa. Narrativa é uma palavra utilizada por perspectivas Foucaultianas, por perspectivas de Eduardo Said, por pessoas que analisam o discurso, ou seja, há estratégias mediadas, há estratégias produzidas, há estratégias absolutamente sofisticadas na produção de discurso, que ao você escutar, você está dizendo, olha, esse discurso está recheado de narrativas, não é? Nas redes sociais, a produção de narrativas levava as pessoas a entenderem, eu não estou me referindo às redes sociais de extrema-direita, a forma de se contar uma história. Isso é absolutamente legítimo. Chega o bolsonarismo e produz a ideia de narrativas. E a gente demora a entender o que eles estão dizendo. Mas eles estão dizendo negação absolutamente deliberada dos fatos e da história. A produção de um negacionismo a partir da perspectiva que eles querem impor, que faz parte de uma dimensão ideológica, que a única realidade possível é a realidade deles. Em última instância, para chamar a criança pelo nome de maneira absolutamente direta, negacionismo, narrativa, é mentira. E o que o bolsonarismo produziu é a dimensão de forma absolutamente industrial da produção de mentira na política, de mentira dele e de mentira do outro. Porque quando ele produz uma narrativa, ele orienta as pessoas a seguirem, mesmo que saibam que aquilo é mentiroso, uma agenda política que vai levar à política manifesta da liderança, ou seja, que vai levar ao fato da liderança nunca sair do poder. É uma mentira produzida de maneira deliberada. Esse é o primeiro ponto do que eles chamam de narrativa. E o segundo ponto do que eles chamam de narrativa é a narrativa do outro. Ou seja, o outro, mesmo que acredite em outra coisa, mesmo que defenda outra coisa, mesmo que lute por outra coisa, está produzindo narrativa, está produzindo mentira, está produzindo a negação deliberada da realidade. Nesse sentido, não há possibilidade de política. O que há é uma disputa entre dois elementos de produção de mentira, a nossa mentira e a mentira do outro. E para que nós ganhemos essa batalha, é preciso que o outro pare de mentir. Isso se faz a partir de 3 possibilidades: a cadeia, o assassinato ou o exílio. Ou seja, não há possibilidade de outro, a não ser que o outro passe a ser você.
Se o outro continua sendo o outro livre produzindo narrativas, é preciso encarcerá-lo, matá-lo ou expulsá-lo. A gente está falando de uma gramática fascista quando a gente fala de bolsonarismo. Agora, essa gramática fascista, você tem dito recentemente que isso é um letramento, né? O Fábio falou no doutrinamento, né? Você pode detalhar um pouco mais como esse letramento se dá? Uhum. Porque, por exemplo, né, só para pensar uma questão aqui, você falou dessa questão da mentira. Na hora que você disse isso, me veio à cabeça aquelas comemorações que nós vimos em algumas dessas manifestações pós-segundo turno da eleição, de uma informação completamente falsa, do tipo, prenderam o Alexandre de Moraes. E as pessoas celebrando ali, comemorando, como se... E cá entre nós, né? Ninguém pensa um segundo se aquilo realmente é fato ou não. Parece que querem acreditar na mentira, né? Passa por aí crer nessa mentira por esse letramento. Como é que a gente entende essas duas coisas? Quem trabalha com isso muito bem é Lacan, quando ele fala sobre a possibilidade de compreensão de uma linguagem, né, dentro de uma gramática, não é? A gramática são estruturas que dão sentido à linguagem. Então, vamos primeiro falar da gramática, né, da gramática bolsonarista e fascista. A gramática bolsonarista e fascista é uma gramática que se estabelece a partir daquilo que eu acabei de falar. Letras, palavras, categorias, né? Essas letras, essas palavras, essas categorias, elas dão sentido a um mundo. E esse mundo estabelece aquilo que eu chamo de uma realidade paralela. Essa realidade paralela é estabelecida a partir de uma gramática muito específica, né? Enfim, ser de esquerda, né? Ser feminista, ser nazista, narrativa. Eu podia falar um monte, eu podia ter é importante alguém, inclusive, ter tempo para produzir uma gramática bolsonarista que estabelece a possibilidade de uma realidade paralela. Agora, veja bem, não há uma crença deliberada na estrutura paralela de realidade. Há uma gramática que possibilita uma realidade paralela. A pergunta que você faz, esses caras acreditam naquilo ou não? Efetivamente, sim, acreditam. Do mesmo jeito que eles acreditam que os comunistas são pedófilos. Do mesmo tempo que eles acreditam que não há possibilidade de ser anti-bolsonarista a não ser produzindo mentira. Da mesma forma que eles acreditam que há uma conspiração do Jorge Soros para dominar o Brasil e transformar o Brasil num prostíbulo do mundo. Essas realidades paralelas são produzidas a partir de uma gramática, de um letramento muito específico que se estabelece a partir de uma relação profunda entre a liderança e os seus liderados, com uma linguagem. Isso não é novo, né? Está falando, isso remonta mais ao nazismo do que o fascismo dos anos 30, mas também o fascismo. Isso remonta à criação de uma nova possibilidade de comunicação. De novo, uma comunicação onde não há metáforas, onde não há humor e há puro e simplesmente tentativa de se chegar ao objetivo. Nesse sentido, quando se fala que o Xandão foi preso, está se falando exatamente isso. Não há outra possibilidade. Não há possibilidade de desejo. Não há possibilidade de gostaríamos que ele fosse preso. O que está se falando é que ele foi preso. Eu vou te dar um outro exemplo importante, em homenagem ao Fábio. Bolsonaro inventou que ele tinha um avô italiano que teria lutado na Segunda Guerra Mundial. Ele inventou isso. Qualquer possibilidade de análise mais concreta, matemática, se notaria que isso é falso. Ele não teria possibilidade de ter tido avô. E aí o desejo vira realidade, inclusive do próprio Bolsonaro. Fábio, em cima disso tudo que o Michel falou, qual é o papel que as redes sociais têm nesse processo? Né? De que maneira elas ajudam a construir esse doutrinamento, esse letramento, enfim, essa percepção paralela do mundo que acaba fazendo as pessoas serem tão convictas até das histórias mais escalafobéticas, mais absurdas? As redes sociais, elas têm um papel muito importante, eu diria fundamental. Porque o negacionismo, ele sempre existiu. Existiu já a partir da década de 50, logo depois da Segunda Guerra Mundial, você tem as primeiras teorias negacionistas. Assim. Inclusive, não são todas de direitas. A princípio, existe até um negacionismo de esquerda extrema. Agora, tem um problema fundamental.
o negacionismo dentro de uma sociedade tradicional tem alguns limites e algumas limitações. Inclusive, tem as limitações do racionalismo, da ciência, da lógica. Agora, numa sociedade em rede, isso totalmente não tem mais limites. E acontece aquele processo que o Michel falou perfeitamente. A criação de uma gramática, nesse caso uma gramática bolsonarista, que se fundamenta sobre uma relação direta entre o líder e as massas, as quais, quer dizer, você pode até questionar o que eles falam, apresentando provas científicas de tudo. É o caso, por exemplo, da questão do Covid, por exemplo. Ou também qualquer outro assunto, tipo, eu me lembro, um dos primeiros assuntos foi utilizado pelos ideólogos do bolsonarismo, foi aquele de uma suposta origem marxista do nazismo, por exemplo. Agora, você pode apresentar uma ampla literatura e muitos argumentos para questionar isso, mas não funciona, porque a massa continua acreditando no que o líder, junto com a sua equipe de trabalho nas redes, cria. Então, me parece isso um elemento muito interessante, muito importante para refletir. Essa relação entre líder e seguidores nas redes sociais, e como as redes sociais alimentam a fé, a crença. A fé, inclusive, não tem como você conseguir mudar isso. É importante destacar esse elemento porque isso pode ajudar a explicar o consenso de massa que a gente observou, porque também isso se traduziu em um resultado eleitoral que foi, além da derrota, enorme. E nesse resultado eleitoral, você tem vários elementos. Você tem, justamente, a relação entre líder e a massa. Você tem o bolsonarismo, que é um fenômeno vinculado ao Bolsonaro, mas também tem uma sua vida, uma vida própria. E depois tem a extrema-direita. E dentro da extrema-direita, você tem vários segmentos que a compõem. Você tem a questão do consenso, que é importante. Você tem aquela que é a zona cinzenta também, que é muito importante. Todos esses elementos juntos podem ajudar. Claro, nós estamos agora, faz poucos dias que as eleições terminaram, então estamos analisando o fenômeno no calor da hora, mas são elementos que podem nos ajudar a entender justamente esses fenômenos em andamento, esses processos em andamento. Agora, duas coisas que me chamam a atenção aqui nesse processo. Uma primeira, em alguns momentos, certas pessoas aí nessas manifestações que a gente tem visto no Brasil, diante, por exemplo, da posição do Bolsonaro, de pedir que as pessoas saíssem das ruas, começa a falar, olha, Bolsonaro já não resolve mais o problema, vamos ter que avançar sem ele. Ou, às vezes, também não reconhecendo mais, senão nele, nas Forças Armadas, aqueles que devem agir. Por exemplo, quando saiu o relatório das Forças Armadas que não apontava uma fraude nas eleições. É possível haver um descolamento, né, dessas figuras em relação à liderança? Por exemplo, questiona o líder e anda por conta própria, procura uma outra liderança? Ou, na realidade, isso é episódico, isso não representa tanto aí no movimento? Essa é a minha dúvida, porque parece que o Bolsonaro perde legitimidade ante alguns deles. Ou estou equivocado? O que está realmente acontecendo aí? Posso falar eu? Claro, vai, Fábio. Qualquer coisa depois o Michel completa. Então, isso que você fala é um fenômeno interessante.
Mas, para tentar dar uma resposta, precisaria também tentar de entender a especificidade de cada caso. Porque, de forma geral, se a gente pensa na história da direita e também na experiência do fascismo e do nazifascismo e do neofascismo, é claro que existe um vínculo muito forte entre o líder e aqueles que compõem o movimento. Por exemplo, é difícil pensar um fascismo sem Mussolini, um nazismo sem Hitler. Porém, nós temos também alguns exemplos de movimentos que conseguiram absorver, elaborar a falta do líder e se ressignificaram de acordo com uma nova conjuntura. Não excluo que isso possa acontecer com o bolsonarismo, uma vez que a liderança do Bolsonaro vem enfraquecida. Por exemplo, nós temos vários casos, além do fascismo que eu falei, mas os neofascistas conseguiram se ressignificar depois da Segunda Guerra Mundial, mesmo sem Mussolini. Por exemplo, o caso do Berlusconi na Itália. Agora, o caso do Berlusconi na Itália. Berlusconi foi o líder da direita italiana por décadas. A década de 90. Muito se falava sobre, se falava na época, uma vez que Berlusconi sai, se aposenta, a direita desmorona. Precisamos criar um novo sujeito político. Na verdade, Berlusconi, de uma certa forma, saiu, até foi preso, voltou, agora, de novo, está na direita, mas a direita conseguiu sobreviver ao Berlusconi e criou novos sujeitos políticos como a Liga, o Fratelli d'Italia, enfim. Então, realmente, é difícil dizer se um movimento que, digamos assim, tem um vínculo direto com seu líder, ele continua vivendo de vida própria ou não. Em algumas circunstâncias isso acontece, em outras não. Sobre o caso do Bolsonaro e a sua relação com o bolsonarismo, a minha ideia é que o bolsonarismo vai sobreviver ao Bolsonaro, porque, inclusive, a extrema-direita brasileira é muito forte. E a gente tem que entender isso. Ela tem uma raiz muito forte que vem bem antes do Bolsonaro. Tem uma raiz que vem do autoritarismo brasileiro, da ditadura militar. Tem uma componente religiosa muito forte. Tem, então, também um militarismo muito forte. Então, esta direita brasileira é muito forte. Ela encontrou no Bolsonaro um seu líder nos últimos anos. Mas isso não quer dizer que, uma vez que o Bolsonaro se fragiliza, esta extrema-direita, na qual o bolsonarismo é um segmento expressivo, mas não é a extrema-direita brasileira, possa sobreviver, se ressignificar e ter um papel muito importante nos próximos anos na vida política e social brasileira. Michel, por favor. Eu acho que isso que Fábio falou é muito importante, Cláudio, mas eu queria um pouco aproveitar a sua pergunta e levar para outro lugar, né? A gente está 15, 20 minutos aqui falando e a gente ainda não falou sobre as dimensões efetivamente ideológicas desse fascismo bolsonarista. Ou seja, a gente está falando sobre liderança, a gente está falando sobre desejo, a gente está falando sobre força da linguagem, mas a agenda a gente não está falando. Eu acho que não é casual. Eu acho que um dos desafios que a gente tem, o Brasil nos dá espaço para isso, é, em algum sentido, desafiar as perspectivas hegemônicas dos estudos do fascismo, de Paxton, de Stenhouse, de pessoas que pensaram o fascismo a partir daquilo que eles chamavam de mínimo fascismo, máximo fascismo, e entender que a gente está falando de outra coisa. A gente não está falando sobre uma agenda ideológica, a gente está falando sobre uma agenda de poder,
né? E essa agenda de poder, ela é recheada de perspectivas que tem a ver com aquilo que Benjamin chamava de estética, que Adorno chamava de percepção de mundo, não é? De personalidade autoritária. A gente está falando sobre uma agenda de comportamento, né? Uma agenda de elementos morais que ela está muito além das dimensões ideológicas, né? Eu acho que esse é um elemento importante. E aqui, brincando um pouco de história contrafactual, vamos voltar um pouco, né? Vamos ir para, sei lá, 2015, 2014, 2013, né? Quando efetivamente, e aí o Fábio tem toda a razão, um elemento que é um elemento de extrema-direita, de direita autoritária, de direita radical, um elemento que percebia a democracia como obstáculo, Fábio, né? A ideia de que é preciso reconstruir as relações de poder nesse país, excluindo a esquerda, está falando sobre 2003 em diante, Bolsonaro não era, na melhor das hipóteses, a única possibilidade, né? Mas já em 2013, Bolsonaro tinha se colocado de maneira muito clara como alguém que tem profunda admiração por Hitler. Bolsonaro já tinha se colocado de maneira muito clara como alguém que via o nazismo como uma possibilidade de compreensão e de aprendizado. Bolsonaro já tinha elogiado Hitler como liderança militar. Bolsonaro já tinha citado negacionistas do Holocausto, em 2012 ele fez isso. Bolsonaro já tinha sido apoiado por manifestantes ligados a uma extrema-direita neonazista de ET, ou seja, gente dos carecas do ABC na manifestação do MASP. Ele já tinha defendido o direito dos estudantes do Colégio Militar do Rio de Janeiro de homenagear Adolf Hitler na formatura do terceiro ano do ensino médio. Ou seja, a gente está falando de alguém que, com pouca pesquisa, já se descobria que era alguém com vínculos profundos, estéticos com o nazismo, estéticos com Hitler. E aí a pergunta, fazendo a brincadeira da história contrapelo, é o seguinte: por que a direita liberal, antipetista, anti-esquerda, alguém que decidiu apoiar o Bolsonaro, né? E a resposta que eu dou, basicamente, é por causa dessas possibilidades de diálogo com a massa, né? Dessa possibilidade de uma liderança popular que pudesse fazer o contraponto a Lula, mas, fundamentalmente, porque o nazismo, o hitlerismo, a extrema-direita, a admiração por Hitler não incomodava a direita brasileira. Eu acho que esse é o ponto fundamental que a gente tem que entender, né? Em nenhum momento, vamos pegar a comunidade judaica brasileira. A comunidade judaica brasileira aceitou um discurso de uma pessoa que homenageia Hitler 5 anos, na melhor das hipóteses, antes do discurso que ele fez na Hebraica do Rio de Janeiro, sem que isso produzisse algum tipo de desconforto. Desconforto produziram os manifestantes judeus fora da Hebraica. Os de dentro da Hebraica estavam vinculados a uma figura que tinha homenageado Hitler. Eu quero que a gente comece a entender que esse letramento nazista é produto de uma decisão. E essa decisão pode ter vínculos profundos com aquele autoritarismo histórico sobre o qual o Fábio estava falando, mas que a gente tem que sacar que, além disso, tem a ver com uma decisão objetiva em apoiar um nazista. E aqui eu estou sendo pouco cuidadoso, eu estou falando de alguém que homenageia Hitler, alguém que diz que Hitler é um personagem importante para ser homenageado numa formatura. Eu não sei como chamar, não sei chamar de nazista. Isso não incomodou a direita brasileira. Eu acho que, a partir daí, a direita brasileira começou a ser letrada, alfabetizada, estabelecida a partir daquilo que o fascismo tem de melhor, que é a estética. E esse desejo pela estética nazista, esse tesão pelo nazismo, acabou incorporando dentro dele elementos fundamentais que fizessem com que a direita não só aceitasse Bolsonaro, mas se vinculasse de maneira profunda ao bolsonarismo. E aí eu acho muita ingenuidade acreditarmos que, na saída do Bolsonaro, o desaparecimento do Bolsonaro vai produzir o esquecimento desse desejo pelo bolsonarismo. A gente está falando de uma sociedade brasileira, setores dela, absolutamente letrados por essa perspectiva nazista.
Só uma pergunta, Michel. Quando você fala que a estética é o que o fascismo tem de melhor, né? Na hora eu me lembrei do filme lá, do documentário sobre a arquitetura da destruição, né? Que trabalha muito diretamente com esse tema. Você pode explicar um pouquinho melhor, quando você está falando dessa questão da estética, por que ela é o que há de melhor no Ela se comunica com as massas, ela produz uma linguagem que vincula as massas. Ela produz aquilo, não sei se você se lembra da entrada, da abertura da arquitetura das massas. Da arquitetura da destruição. Alguém dizendo sobre uma senhora que dizia: eles são terríveis, eles são realmente fortes, e aí se vinculando a uma dimensão da sexualidade, da ereção, etc. E tal. Essa perspectiva masculinizada, de poder, de beleza, uma dimensão que é uma dimensão das massas, né? Aquilo que aconteceu em Santa Catarina, o Sieg Heil, né? Eu vou dizer uma coisa para a gente não cair na asneira de punir o indivíduo. Eu já digo para vocês o seguinte: eu tenho certeza absoluta que aquelas pessoas, Fábio, que estavam levantando o braço direito em direção à bandeira, elas tinham pouquíssimo controle sobre o que estavam fazendo. Na perspectiva delas, eventualmente, elas realmente estavam homenageando a bandeira. Agora, o que importa não é a pessoa. A gente está falando de fascismo. O que importa é a estética, a gramática, a dimensão do todo. Não há fascismo sem massa. E quando a gente olha para fora, quando a gente entende o que significa para nós uma multidão de pessoas com o braço direito levantado, a gente entende que para quem está produzindo aquela dimensão estética, é daquilo que a gente está falando. Ou seja, a ideia de que o fascismo controla a comunicação a partir de uma linguagem que chega ao coração do homem e da mulher, de estarem fazendo parte de um movimento de transformação. No movimento de transformação, há pessoas que não tinham capacidade transformadora. Não é? A gente está falando sobre... tem um historiador israelense chamado Arieh Saposnik, que ele diz: olha, a palavra que determina o pertencimento ao fascismo não é a dimensão ideológica, mas a dimensão de ressentimento, né? A dimensão de... Veja do que eu estou falando, né? Ressentir é você sentir o trauma de não fazer parte do centro, né? Do centro intelectual, do centro econômico, do centro de controle de uma percepção de Brasil do qual você não faz parte. Imagina o que é ver a despedida do Milton Nascimento no último show dele, para dar um exemplo, no último show dele em Minas Gerais, e não perceber naquilo beleza, né? Não fazer daquilo parte de alguma coisa que você pertence. Imagina o que significa você não se emocionar com a música de Gal Costa, você não entender o que Chico Buarque canta, você não perceber Machado de Assis. Imagina o que significa você fazer parte da ausência dessas perspectivas culturais o tempo todo e você sentir isso o tempo todo. Você ressentir a ausência de uma brasilidade que é hegemônica no sentido cultural, mas que não é hegemônica no sentido demográfico. É chegado o momento, e é isso que é estética, de você dizer o seguinte: chega de Chico Buarque, chega de Machado de Assis. É preciso agora que a minha estética seja a estética hegemônica. É preciso agora que a minha linguagem seja hegemônica. É preciso agora que o meu ressentimento se produza enquanto agenda. É uma agenda estética. Interessante. E uma compensação para os que, vamos dizer, foram postos de lado, né? Pelo que você está falando. Ressentimento, claro. É isso, né? Ressentimento é se sentir posto de lado. Sim. Sim, eu estou pensando aqui duas situações, né? Uma primeira, que é uma coisa que me parece marcou uma parcela importante das camadas de renda média e média alta do Brasil durante um bom tempo nos governos petistas, que é a perda da distinção social. Ou seja, na medida que você tem uma redução da desigualdade, você tem uma ascensão pelo consumo, e bens de consumo eram um elemento de distinção social, quase no sentido burguesiano mesmo. Aqueles que antes tinham naquilo um espaço de distinção perdem isso e se ressentem, né? Talvez isso se expresse de maneira mais clara no efeito aeroporto, né? O aeroporto virou rodoviário, né? Antes era um lugar exclusivo meu, agora eu tenho que compartilhar com esses caras que estão chegando. Fico imaginando o quanto isso não pode ter sido
um terreno fértil, né, para entrada de um tipo de discurso e mesmo, né, de uma política no seu sentido mais amplo, como essa que o bolsonarismo propõe. E um bolsonarismo que leva com ele para dentro do governo toda uma pleiade, né, de ressentidos. Você me permite, só para ilustrar o que eu estou querendo dizer, eu fui até atrás aqui, quando você falava de uma frase do Paulo Guedes, que está naquele perfil, um excelente perfil que a Malu Gaspar, à época, ainda na Piauí, fez do Paulo Guedes, saiu lá em 2018, se eu não estou enganado, esse negócio, né? Ainda ano da eleição. E o Paulo Guedes, ao se referir ao resto do pessoal da academia, no campo econômico, figuras como Pércio Arida e tal, e mesmo gente do mercado, mas intelectualmente distinguido, ele se referia assim a essas pessoas como alguém que, digamos, foi injustamente posto de lado, para a gente usar de novo essa ideia. Frase do Paulo Guedes. Percebi que havia uma mancha terrível sobre mim. Aí eu comecei a ver que a política é uma ferramenta suja nas mãos dos menos aptos. Pronto. Pronto. É o cara perfeito para um governo da agenda do ressentimento, né? Pronto. Eu acho assim, tem um cientista político dos Estados Unidos chamado Hirschman, que ele faz uma dimensão dialética entre direito e privilégio, não é? A expansão do direito afeta a percepção de que o privilégio está sendo desmontado, né? E a dialética entre direito e privilégio acaba produzindo agendas muito, muito reacionárias, não é? O Fábio falou sobre a dimensão histórica, Fábio, quase atávica, mais do que histórica, do autoritarismo brasileiro, né? E eu acho, né, brincando um pouco com o que a Lilian Schwartz fala, que a gente está falando da mesma coisa, né? O Brasil conseguiu consolidar um projeto de liberalismo escravocrata, né? Como se não houvesse contradição entre essas duas coisas. E o desaparecimento da escravidão acabou produzindo uma percepção de que os direitos, eu estou falando de final da escravidão, não estou falando de direito à educação, estou falando de direito a receber salário, né? A não ser propriedade de outro. Né? A não ser propriedade de outro. Esse direito acabou, na perspectiva de uma certa elite brasileira, produzindo o final do privilégio, né? Essa dimensão acaba se reproduzindo, e você pode brincar com isso, né? Vocês são cientistas políticos, fazem melhor isso do que eu, mas a gente pode fazer isso, fazer esses modelos em Getúlio, não é? Principalmente no segundo Getúlio, não no primeiro Getúlio. Quais são as reações de uma direita anti-getulista em relação à expansão dos direitos, né? As reações são muito parecidas com as reações dessa direita que percebe, por exemplo, né, a expansão do direito de maneira equivocada, matematicamente equivocada, a expansão dos direitos, o final do quarto de empregadas. Entre 2000 e 2008, Fábio e Cláudio, o número de quarto de empregadas diminuiu nos prédios de classe média brasileiros. Isso é final de privilégio, isso é expansão de direito. Agora, isso é expansão de direito no momento em que a renda média brasileira está aumentando, ninguém está perdendo dinheiro, mas a percepção de que eu tenho o privilégio de ter uma escrava dentro de casa, é disso que eu estou falando, acabar com a possibilidade de uma mulher negra ter direito à sua família, acabar com a possibilidade que ela tenha direito a final de semana, acabar com a possibilidade que ela tenha direito a cuidar dos seus próprios filhos, é meu privilégio. Né? E essa percepção de privilégio, ou de fim do privilégio, quando o filho da empregada doméstica começa a ir para a universidade, acaba produzindo um ressentimento que vira agenda política. O que me assusta nessa história toda é que a gente não está falando de uma direita brasileira, né, dos anos 50, como a gente está se referindo à direita do Getúlio Vargas. A gente está falando de alguém que elogia Hitler, de alguém que fala do parlamento brasileiro, Fábio. Eu não estou falando de alguém que fala em rodinhas, né, de amigos. Esse discurso do Bolsonaro de que os alunos do Colégio Militar têm o direito de homenagear Adolf Hitler numa formatura foi falado do parlamento brasileiro, foi falado de um deputado federal no exercício do seu cargo, né? Esse cara foi o cara escolhido
pela direita ressentida, pela elite ressentida por causa da expansão dos direitos de um setor que era excluído historicamente para representar seus direitos. Eu acho que isso diz tanto sobre o Brasil que eu não posso nem dizer o que ele diz sobre o Brasil. Fábio, por favor. Eu concordo com todas as coisas que Michel falou. Eu observo, eu tento de pensar o regime, esse regime, como um regime de massa. Então, eu entendo que o regime ele tem uma estratégia trans e interclassista. Isso me ajuda a tentar decompor todos os elementos no mesmo quadro, sim, todos os elementos que Michel falou, para tentar também dar uma coerência a esse regime. Michel fala uma coisa muito interessante. Fala, além da questão ideológica, existe um discurso moral e moralizador que pertence à burguesia liberal brasileira. A família Bolsonaro é a família Bolsonaro, com as suas coisas, as suas palavras e as suas ações, conseguem realmente manifestar perfeitamente a moral da burguesia liberal brasileira. Além disso, existe um discurso militarista e de elogio da ditadura militar e do nazifascismo, que foi, como foi destacado, por exemplo, também o elogio dos torturadores da ditadura militar brasileira, por exemplo, a ideia que a ditadura militar estava a serviço da nação, era um movimento a serviço da nação, que inclusive não é apenas, isso também é interessante quando nós tentamos explicar, como o Michel falou, esta aceitação que a burguesia brasileira e o liberalismo brasileiro fez do discurso de Bolsonaro e do bolsonarismo. Em primeiro lugar, porque existe uma leitura liberal da ditadura militar como uma ditadura a serviço da nação, movimento a serviço da nação. E é uma leitura consolidada dentro do liberalismo brasileiro. Em segundo lugar, eu acho o elemento mais importante é que, historicamente, o liberalismo se aliou com o fascismo. Não foi o inimigo do fascismo, teve aliança. Se a gente pega os setores liberais italianos na véspera do fascismo, você tem grandes intelectuais liberais que depois se tornaram líderes do antifascismo, que pensaram o fascismo como um movimento conservador, moralizador, que ia organizar, digamos assim, a reorganizar a nação que estava sendo, que estava em crise depois da Primeira Guerra Mundial, que ia combater o comunismo também, fazer essas coisas aqui, e ter uma aliança. E uma outra coisa interessante, o liberalismo ele é utilitarista. Então, se o objetivo dele é alcançar um determinado patamar de crescimento econômico, seja bem-vindo um regime autoritário que vai, digamos assim, organizar, arrumar a casa. Isso é um tópico importante do autoritarismo brasileiro. Se fala na ciência política de autoritarismo instrumental. Se a gente pensa nos teóricos, nos liberais, nos setores liberais da década de 50, que falavam de ditadura provisória, de intervenção militar, é só pensar em Campos, em Godin, são intelectuais neoliberais que depois entraram na ditadura militar. Então, acredito, justamente eu concordo que existe este elemento importante desta burguesia que aceita Bolsonaro, com esses objetivos que o Michel falou, e também é interessante destacar que quando nós falamos de um regime
de massa, é claro que o discurso é transclassista, porque o líder tem que falar com vários setores e atender exigências diversas, diferentes. É nesse transclassismo que você tem também um pouco uma dimensão dos vários segmentos. Se a gente pega o fascismo é um regime muito diferenciado dentro de si, com setores diferentes que se encontram. Existe a massa trabalhadora, existe a burguesia, existem os setores empresariais. E justamente o desafio é tentar entender como o fascismo consegue integrar, nacionalizar tudo isso dentro de um novo modelo, ganhando um consenso de massa. Então, concordo com o Michel sobre essa leitura. Agora, Michel, você chamou atenção há pouco, né, para essa recepção, um tanto quanto surpreendente, pelo menos à primeira vista, que o bolsonarismo teve na comunidade judaica brasileira, né? Agora eu estou olhando coisa pelo sentido inverso, né? Um episódio que apareceu de novo nessas manifestações recentes, que foi aquele Muro das Lamentações, né, que eu até achava que aquilo tinha sido apelidado de Muro das Lamentações por terceiros, por críticos, até ironizando o que aconteceu ali. Você me falou pouco antes da gente começar a gravação aqui que não, que foram os próprios manifestantes que chamaram aquele evento de Muro das Lamentações, né? Explica isso pra gente. Eu queria entender o que isso quer dizer, afinal de contas. Deixa eu fazer o jabá, né? Isso não, o jabá do seu livro era fundamental. Por favor, eu ia inclusive falar disso. Que isso é explicado aqui no livro, né? A gente discute isso. O nome do livro é O Não Judeu. O Judeu, a tentativa de colonização do judaísmo pelo bolsonarismo, editado pela Fósforo. E aí, nesse livro, eu discuto uma categoria que é a categoria do judaísmo imaginário, né? Que é uma categoria baseada, Cláudio, se você me permite, em 4 elementos, né? O elemento da branquitude, ou seja, da percepção, Fábio, do judeu como branco verdadeiro, e não só como branco no sentido mais estrito da palavra, mas como aquele branco que detém os privilégios, aquele branco que detém a possibilidade de ter privilégios e a possibilidade de se indignar com a expansão do direito do outro. Então, a branquitude é um elemento. O segundo elemento é a dimensão da violência armada, principalmente, da ideia de que é preciso recuperar o privilégio de andar armado, a possibilidade de resolver, o homem de bem, as suas questões a partir do confronto armado com o outro na rua. O terceiro elemento é o ultracapitalismo, né? A ideia de que o Estado atrapalha e de que é preciso refundar as relações a partir de uma lógica fundamentalmente sem mediação do Estado, onde, em última instância, novamente, o mais forte ganha e o mais forte é aquele que tem dinheiro. E o quarto elemento é o elemento do cristianismo, né? A ideia de que o judaísmo existe como produtor de base para a civilização judaico-cristã e não há possibilidade de você ser parte dessa elite nova brasileira, da elite bolsonarista, sem ser cristão. Então, é muito importante entender que esses elementos acabam produzindo um judaísmo imaginário que é central, na minha perspectiva, para entender a nova extrema-direita brasileira. E essa nova extrema-direita brasileira acaba incorporando elementos desse judaísmo imaginário nas suas práticas cotidianas. Uma delas é a ideia, e aqui o Fábio falou sobre isso um pouco, a ideia da percepção, né, do líder como alguém invencível, né, como alguém que pode até ser destruído pelo sistema, mas vai levantar depois, né? A gente pode usar uma palavra a partir de um trabalho de um sociólogo brasileiro, franco-brasileiro, chamado Michel Lovy, que analisa muito bem isso, que é a perspectiva do messianismo. A ideia, né, da liderança como messiânica. E aquela liderança como messiânica nos seus vários sentidos, né? O seu inimigo é o diabo, a sua possibilidade, a possibilidade de redenção do mundo, a sua destruição é a destruição do mundo. Então, essa dimensão é muito importante. E é uma dimensão que, se você incorpora o judaísmo para si, acaba produzindo que o líder não só é um Messias, mas é o Messias, né? É o Messias, é o novo Jesus Cristo, né? Essa é a primeira questão. A segunda questão são elementos desse povo santo, que é um povo que existe para passar para mim, né, uma apropriação muito importante, é uma apropriação interessante que ela apropria e desapropria. Ela apropria, né, é mais colonização do que apropriação. Ela apropria
os elementos e os símbolos do judaísmo e desapropria os judeus, pelo menos os judeus seculares, desses símbolos e desses elementos, né? E aí o Muro das Lamentações aparece de maneira absolutamente natural, né? Veja só, eu estou pedindo... O povo santo, só para entender, o povo escolhido. O povo escolhido, E é mais escolhido do que santo. A palavra mais correta é escolhido, porque aqui, efetivamente, ele está sendo reescolhido. Os que ficaram contra estão sendo transformados em inimigos. E os que estão novamente... E aqui não é só judeu, tá? Os evangélicos, por exemplo, estão passando por um processo de povo escolhido dentro dos evangélicos. Os evangélicos que apoiaram Lula estão sendo excluídos. Agora, olha que coisa interessante. Eu tenho a capacidade de ser o povo escolhido novamente, eu vejo o Messias, o exército passa a ser, em última instância, o exército de Deus, o exército santo. O muro do exército é o quê? É o Muro das Lamentações. Porque aquilo é tudo sagrado. E é o debate do sagrado. A gente está falando sobre, de novo, uma gramática do sagrado. A gente olha para aquilo como se aquilo fosse ridículo. Mas aqui tem uma dimensão de romantismo, no sentido estrito da palavra romantismo. A ideia de ressacralização do mundo. É preciso ler Weber ao contrário para entender o bolsonarismo, né? Eu acho que Weber pode contribuir muito na sua leitura. É o reencantamento do mundo, e não o desencantamento do mundo que a gente precisa entender para entender sobre o que a gente está falando quando a gente fala de bolsonarismo. O muro é sagrado por ser o muro do exército? É isso? Claro. Eu estou pedindo para quem? Estou pedindo... O que o muro é? SOS e Forças Armadas. O muro é intermediário. Entre quem? Entre eu e a Força Sagrada. E ele está falando do exército de Deus. E o armamentismo que você falava há pouco é o quê? É o fato de Israel ter se tornado um Estado militarizado, é isso? Na perspectiva deles, né? Sim. É um Estado militarizado, entender. É um Estado que ocupa, serve de, olha só, olha a palavra que eu vou usar, serve de muro contra a expansão do Islã, de muro contra a expansão do Oriente, de muro contra a expansão da esquerda, né? E aí, na perspectiva deles, eles queriam reproduzir, na perspectiva deles, né, no Brasil, a função que Israel tem no Oriente Médio, que o Brasil fosse, e Bolsonaro, não sei se vocês perceberam isso, mas ele falou disso algumas vezes. Bolsonaro reproduz, reinventa a ideia de que o Brasil vai ser o último muro que vai combater a expansão da esquerda e dos socialistas no mundo, na América Latina. E aí tinha, na propaganda eleitoral do Bolsonaro, ele chegou a colocar um quadrinho onde estamos todos cercados de vermelho, né? Então, o que ele está propondo? Ele está propondo que o Brasil se transforme em Israel imaginário. Na América do Sul. Ou na América Latina, né? Talvez até mais do que isso. Ou na América Latina, né? Porque na perspectiva dele, os Estados Unidos também foram invadidos pelos comunistas. Então, é na América. É na América toda. Fábio, isso aí algo assim aparece também nos movimentos neofascistas italianos, ou isso é uma peculiaridade brasileira? Como é que você enxerga isso? Nós temos algumas aproximações, mas também algumas diferenças. Claro, a relação entre a comunidade judaica italiana e a direita em geral, mas já a partir do fascismo, é uma relação muito complexa, porque você tem, por um lado, a princípio, você tem a comunidade judaica na hora que o fascismo foi no poder. Você tem também alguns judeus que foram fundadores do Partido Nacional Fascista. Agora, isso a gente não pode, porém, relativizar a responsabilidade do fascismo em relação à questão racial, racista na Itália, do antissemitismo. Eu não concordo com a leitura que as leis raciais de 1938 foram, digamos assim, uma concessão à aliança nazista. Não foram. Foram produto de um antissemitismo que na Itália tem uma raiz muito antiga. É só pensar, sem ir muito atrás, só pensar naquele que é o preconceito católico contra os judeus. Se pensar na revista Civilização italiana, que é uma revista dos jesuítas,
que na segunda metade do 1800 tinha um papel muito importante na criação desse antissemitismo religioso e político. O fascismo se apropria disso quando vai no poder. Agora, na década de 20, você tem um antissemitismo que, para alguns historiadores, era um antissemitismo do espírito, da alma espiritual. Enquanto o antissemitismo alemão se apresentava como um antissemitismo da raça, do sangue. Essa é uma distinção muito sutil que depois, digamos assim, não funcionou mais, porque é verdade que na Itália, na década de 20, você não havia um projeto, na origem do fascismo, você não tem um projeto de extermínio, nem, digamos assim, de questão racial e racista. Tem um projeto de organização, de criação do Estado totalitário, não tem um racismo claro, definido na origem do fascismo, porém, existe uma discriminação clara dos judeus na década de 20, um antissemitismo sutil, que entra na propaganda do fascismo, se mistura também com a questão do pacto com a Igreja Católica, e depois se traduz num antissemitismo também digamos assim, naquela perspectiva do antissemitismo nazista. Não esquecemos também que antes, já na década de 30, estamos em 36, a Itália utiliza as armas químicas de massa na África. Isso é muito importante destacar. Então, antes do nazismo é utilizado é feito um genocídio na África, na Líbia, na Etiópia, na Somália. É importante dizer isso também, destacar isso. E depois a Itália toma o rumo do nazismo com a aliança na Segunda Guerra Mundial, a Repubblica Social Italiana. O movimento social italiano, que é um movimento neofascista, ele é racista e antissemita também. Porém, a relação entre a comunidade judaica italiana e a direita extrema sempre foi uma relação conflitual. Porque, por um lado, você tem o marco do racismo e das leis de 1938, porém, tem setores da comunidade judaica italiana que são de direita, e inclusive até apoiam esses movimentos de direita. Estão no governo agora. Estão no governo. Acredito que o que realmente está tendo um fator muito significativo é um discurso nacionalista de pertencer a uma comunidade italiana. Eu acho que isso está tendo um peso, assim como o discurso contra a imigração na Itália também está tendo um peso muito importante. Para tentar explicar por que existe um vínculo entre setores da comunidade judaica italiana e partidos de extrema-direita. Como o Michel falou, uma suposta supremacia branca pode ser um elemento interessante para tentar explicar isso, sem dúvida. Muito bem. Gente, muito obrigado pela conversa. Acho que foi muito esclarecedora, muito importante para a gente entender esse processo pelo qual a gente está passando, que a tendência que a gente tem muitas vezes é falar esse processo maluco, né, pelo qual a gente está passando, sobretudo quando a gente olha para esses episódios, mas vocês estão mostrando que muito mais do que maluquice, que a gente tem um problema bem mais sério, né, de raízes muito mais profundas e que, consequentemente, tende a durar muito mais tempo do que
poderia ser imaginado a princípio, né? Bem, então eu vou devolver a palavra para vocês, para se houver ainda algum ponto que vocês, porventura, acharem que a gente não tratou, vocês possam puxá-lo agora, e também, claro, para fazer as suas amarrações finais. E aí, invertendo a última ordem das falas, eu começo pelo Michel. Michel, por favor. Bom, Cláudio, agradeço muito. Eu acho que esse diálogo com o Fábio tem que continuar, Fábio. Eu acho que o debate sobre, não fascismo brasileiro, fascismo italiano, neofascismo brasileiro, neofascismo italiano, eu acho que são questões importantes. Eu tinha falado isso antes da gente começar a gravar. A percepção que eu tenho de que a comunidade hebraica italiana e a comunidade judaica brasileira tem uma relação que é uma relação dúbia com a extrema-direita, inclusive antissemita aqui e ali, são muito importantes. Só para deixar para a próxima conversa que a gente vai ter, eu queria dizer que, como eu digo que o fascismo e o nazismo são perspectivas estéticas e de gramática, eu acho que ambos, o fascismo e o nazismo, têm um projeto de passado, né? E se a gente não entende a importância desse projeto de passado, a gente perde as políticas de presente que eles têm. E uma das seduções aos grupos minoritários que o fascismo e o nazismo têm é de que eles participem, finalmente, de um passado em conjunto. Foi assim que os hebraicos entraram no fascismo italiano, quando havia, naquele momento, uma certa percepção de que era possível finalmente fazer parte de um passado italiano, de um passado romano, e é assim que Bolsonaro aproxima os judeus de que finalmente é possível fazer parte de um passado da maioria, né? A única diferença entre os judeus da Itália e os judeus do Brasil, os judeus da Itália seduzidos pelo fascismo e os judeus do Brasil seduzidos pelo bolsonarismo, é que os judeus da Itália seduzidos pelo fascismo não tinham fascismo antes. Os judeus do Brasil, seduzidos pelo bolsonarismo, tinham a experiência do fascismo italiano. E 38 seria a chave para entender que não vale a pena confiar em fascismo. Ao que tudo indica, os judeus brasileiros não entenderam o que foi o fascismo italiano. Obrigado, gente. Obrigadíssimo, Michel. Fábio, por favor. Então, eu aceito o convite a dar continuidade nesse debate, porque, inclusive, a gente conseguiu desenvolver alguns elementos para voltar a discutir e tentar de analisar realmente as raízes mais profundas desse nazifascismo no Brasil, na Itália, mas em geral como fenômeno internacional e global, já que há um vínculo, está sendo comprovado entre essas organizações e algumas organizações da Ucrânia, por exemplo. Um caso recente que foi hoje, assim, que saiu hoje na mídia italiana, tem um caso de um movimento neonazista que foi investigado pela polícia italiana e pela magistratura italiana, e descobriram também vínculos com os movimentos da extrema-direita na Ucrânia, o batalhão Azov, por exemplo. Então, existem relações também internacionais. São fenômenos que têm uma raiz nacional, mas têm também uma perspectiva, uma estratégia internacional e global. Então, realmente, como o Michel falou, é muito importante tentar de estudar esses fenômenos dentro de uma perspectiva mais ampla, tentando, por um lado, de entender a sua especificidade nacional, mas também colocando dentro de uma rede internacional de extremas direitas em nível global. Me parece que isso é muito importante, realmente. Também porque existe um debate sobre o neofascismo brasileiro, que vem apresentado como um fenômeno tardio. Porém, ele pode ser tardio, porém ele agora está dentro de uma rede internacional e global. Compartilha tudo isso. Então, é interessante entender essa sua especificidade dentro de uma perspectiva internacional. Esta perspectiva aqui, acho que a comparação Itália-Brasil pode ser realmente muito interessante, realmente. Enfim, muita felicidade ter participado hoje
do evento com você. Muito bom. Obrigadíssimo, Fábio. Obrigadíssimo, Michel. Bem, feito aí o agradecimento ao Fábio e ao Michel, quero aqui começar o encerramento desse episódio, como eu sempre faço, agradecendo a quem nos tem acompanhado Fora da Política Não Há Salvação no canal do YouTube, tem acompanhado pelo podcast aí nas mais de 20 plataformas em que ele está disponível e, claro, também reiterando o agradecimento que eu sempre tenho feito a quem tem apoiado aí o canal por meio dos diversos canais ou dos diversos meios, né, em que isso é possível, né? Seja por intermédio do Clube dos Canais do YouTube, é só entrar ali, se tornar membro para fazer um apoio periódico ao canal, seja no botãozinho do Valeu Demais também no YouTube, seja fazendo uma assinatura simbólica no site do benfeitoria.com ou até mesmo, para quem achar que é o caso, fazendo um Pix, né, para o Pix do canal, que é contato@foradapoliticanohasalvação.info, que é também o e-mail, claro, de contato para quem quiser entrar em contato comigo aqui, mandar algum tipo de sugestão, fazer algum tipo de questionamento, enfim, que achar melhor, pode usar aí esse e-mail, que é também, como eu falei, a chave Pix do canal. Então, de tudo isso, eu termino por aqui, agradeço mais uma vez aos nossos convidados e até a próxima. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.